livre, eu convido o pastor, senhor Anderson Henrique Domingos, da Igreja Presbiteriana de Xanxerê, para falar sobre os 110 anos desta igreja aqui no nosso município. Seja bem-vindo, Anderson, tens a tribuna, 10 minutos, está à disposição. Fica à vontade. Boa noite, queridos, queridas, irmãos, irmãs, nobres vereadores. É uma alegria estarmos na legítima casa do povo, recebendo essa moção de congratulação pelos 110 anos da Igreja Presbiteriana no município de Xanxerê. E com grande satisfação, numa data tão especial para nós, estamos aqui nesta casa para falar um pouquinho sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ano propício este de 2017, quando a Reforma Protestante comemora os seus 500 anos, agora no dia 31 de outubro, movimento notável iniciado pelo monge Martinho Lutero na Alemanha. A Igreja Presbiteriana remonta à raiz reformada, então são quase 500 anos de história. A Igreja teve a sua semente plantada na Escócia por volta de 1536, pelo ex-padre John Knox, após completar seus estudos em humanidades na Universidade de Genebra, na Suíça, do grande teólogo João Calvino. No Brasil, o presbiterianismo chegou em 1859, quando ainda estávamos no Brasil Império. O reverendo Ashbel Green Simonton, norte-americano, foi o primeiro missionário a chegar no Brasil. O missionário chegou no Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859, e de lá para cá a igreja se expandiu por todo o território nacional. É característica do presbiterianismo ser uma fé racional, uma fé progressista, uma igreja que se calca na Escritura Sagrada, nos 66 livros da Bíblia, divididos em 2 testamentos, como sua única regra de fé e prática. Mas é uma igreja que reflete o seu tempo, é uma igreja que se envolve socialmente. E desde o início, com a sua chegada no Brasil, houve uma preocupação da igreja com a educação, fundando a primeira escola superior pública da América Latina em 1888, depois denominado Colégio Americano, e hoje o atual Seminário Presbiteriano do Sul, cuja sede é em Campinas. Trouxe também das primeiras universidades privadas do Brasil, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, renomada internacionalmente, então reconhecido. Então a igreja se preocupa com a educação, e não foi diferente em Xanxerê, tendo a primeira escola de ensino infantil aberta ao público na década de 30, que funcionou até 1951. O movimento presbiteriano chegou aqui no final dos 1800, no início do século 20, com a colônia militar, que foi instalada em Palmas, no Paraná. Em Xanxerê, esses militares que vinham do Sudeste, alguns confessavam a fé presbiteriana, e os missionários os encontraram. Os missionários faziam um trabalho em Guarapuava e Florianópolis, e passaram por aqui. E em 1907, no dia 18 de maio de 1907, após estabelecer um trabalho missionário na cidade, fundou-se a igreja. O cidadão João Simões Cavalheiro, comprou o terreno onde a igreja está até hoje, na Avenida Brasil 171, e ali se iniciou a construção do primeiro templo, e cá estamos 110 anos. Nesses 110 anos, quando ainda o município não era município, ainda distrito, provavelmente, a igreja sempre se preocupou no bem-estar da comunidade xanxerense. Nunca fomos uma igreja fechada nas nossas próprias 4 paredes. A igreja sempre se preocupou em servir a comunidade. E 110 anos, talvez das primeiras instituições que se estabeleceram aqui e ainda estão, é um prazer imenso, enquanto pastor da igreja, nesta época, primeiramente agradecer mais uma vez aos vereadores essa moção que marca o compromisso da igreja com a comunidade, mas principalmente dizer que a igreja está aqui para servir o município xanxerense. De maneira nenhuma queremos nos fechar antes de sermos relevantes para o progresso do nosso município. Enquanto prática social, a igreja tem em sua prerrogativa o desenvolvimento das faculdades morais do ser humano, éticas, calcadas nos princípios cristãos na Escritura. A igreja
Toda igreja cristã talvez seja a instituição no mundo que mais recupera dependentes químicos, famílias destruídas, relacionamentos acabados, das instituições mais inclusivas que nós temos no mundo. E quer queira, quer não, é um grande instrumento de ação e transformação social. Se nós trabalharmos juntos com o poder público, imagine a expansão que isso não pode ter. A Igreja Presbiteriana, em todo o território nacional, tem uma preocupação em progredir o ser humano, enquanto a sua qualidade moral também. Numa frase antiga, porém relevante, ensinar o indivíduo a cavar masmorras ao vício e construir templos à virtude. A Igreja Presbiteriana de Xanxerê reitera o seu compromisso com toda a comunidade local. Talvez muitos nem saibam aonde está a igreja, mas sempre esteve ali no centro, na Avenida Brasil. Talvez você veja as portas fechadas, mas é por causa do frio agora no inverno e do calor no verão, e os climatizadores às vezes fecham as portas. Mas o coração da igreja sempre está aberto a todo xanxerense que precisar de um conselho, de uma ajuda, de um apoio assistencial, mas principalmente espiritual. Enquanto instituição cristã, num país que preza pela liberdade religiosa, nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e no Deus Pai, Filho e Espírito Santo como Senhor soberano de todo o universo. E compartilhar um pouquinho dessa alegria de ser uma instituição há 110 anos, em progresso, em crescimento ainda no município, significa que todos os nossos antecessores, membros e pastores e conselhos, realizaram um grande trabalho, mas isso porque Deus foi misericordioso. Nenhuma igreja sobrevive 110 anos calcada em si mesmo. Se não for o Senhor da igreja, Jesus, a igreja teria se acabado há muitos anos atrás. E o mérito não é meu, não sou eu que sou homenageado hoje. Homenageado é a igreja, os irmãos e irmãs que estão aqui presentes. Quem sou eu? Como disse Gregório Magno, eu sou servo dos servos do Senhor, mas aprove-me ter esse compromisso, esse privilégio de poder representar a igreja na tribuna nesta noite, na Câmara dos Vereadores. Agradeço imensamente o carinho dos vereadores ao indicarem a moção e aos demais que subscreveram, reconhecendo assim o trabalho, e disponham desta igreja, não só quanto às orações, mas quanto à sua ação prática para o melhoramento e desenvolvimento de Xanxerê em todos os seus aspectos. Eu agradeço muito a presença dos queridos irmãos da igreja que vieram prestigiar esse momento nesta noite, aos demais cidadãos xanxerenses e principalmente a Deus que deu essa oportunidade de mais uma vez mencionar o nome dele no meio público. Eu agradeço de coração a todos que nos proporcionam essa moção de congratulação nesta noite. Muito obrigado. Nós que agradecemos, pastor Anderson, também, e desse modo também desejar as boas-vindas a Xanxerê, pouco tempo que Vossa Senhoria está aqui em Xanxerê, exercendo esse belíssimo trabalho, então, em seu nome, estender também os cumprimentos a toda a comunidade da Igreja Presbiteriana, também aqui de Xanxerê, que com certeza tivemos a felicidade de acompanhar também nos 110 anos da celebração, junto com todos. Então, para nós também é um orgulho e uma alegria recebê-los nessa casa, que é a casa do povo nessa noite. Muito obrigado.